Acabei de malhar, malhei costas hoje, costas, antebraço e trapézio. Eu queria falar isso só para introduzir o que eu quero falar posteriormente. A atividade física, de um modo geral, eu gosto muito de musculação, já faço há muitos anos, desde 19 anos de idade. Já fiquei algum período parado, já fiquei 3 anos consecutivos sem fazer nenhuma atividade. Mas da primeira vez que eu entrei numa academia para fazer musculação, para me matricular, eu tinha 19 anos de idade e malho até hoje. Posso dizer para vocês, a musculação ela é muito eficaz contra tristeza profunda, depressão, ansiedade. Hoje, graças a Deus, eu não atravesso nenhum desses quadros, mas certamente já passei por essas sensações e é muito eficaz. Eu acredito que qualquer atividade física que você tiver mais afinidade, que você escolha, você vai se dar bem nesse sentido, que vai te fazer muito bem fisicamente, emocionalmente e sobretudo para a tua saúde mental. Vai fazer muito bem. Então, se você está tendo alguma dificuldade nesse sentido, procure uma atividade física, faça uma reflexão. Você problemas todo mundo tem. Você tem buscado a solução dos teus problemas, seja de que ordem for, mas sobretudo os emocionais, os psicológicos. Você tem buscado de alguma forma resolver, você tem buscado a resolução desses problemas, ou você tem simplesmente se calado, fugido, se escondido e, consequentemente, a maneira como você vive e como você lida com as pessoas, você perpetua esses sentimentos. De que forma? Se comportando e lidando com as pessoas da mesma forma que outras pessoas lidaram com você na infância, na adolescência, até na fase adulta. Tem pessoas que parece que o combustível para seguir é conflito, é caos. É porque você está repetindo, você está perpetuando todo aquele caos que você nega, que você quer se esconder, você está perpetuando todo esse comportamento. E eu introduzi com esse ponto de atividade física e do quão benéfico é. E o tema central que eu quero abordar aqui é o seguinte: você já se deu conta da oportunidade que você perde todos os dias ou toda semana de ser produtivo e ajudar alguém ao, por exemplo, falar das coisas que você já enfrentou, das dificuldades que você já atravessou, mas não como esse indivíduo ressentido, magoado, rancoroso, porque de fato esses sentimentos não ajudam ninguém. Esses sentimentos, eles são uma consequência de algum fato traumático, não exatamente, enfim, que você tenha vivido. Então, quando você atravessa com coragem e encara essas situações, eu acredito que é depois disso que você encontra, durante esse processo e depois disso, que você encontra a tua cura. E não é exagero falar cura. Muitas vezes as pessoas acham que é um termo exagerado ou uma força de expressão. Não, eu falo literalmente cura e falo por experiência própria. Cura. Cura. Muitas vezes você foge disso, se nega a reconhecer, a entender, a ter o discernimento e a sensibilidade para entender que muitas vezes você está adoecido mentalmente porque você deixou que o comportamento de terceiros, coisas que te falaram, que fizeram, que disseram, tomasse a frente e legislasse sobre quem você é. Quando na verdade é você que tem que tomar as rédeas da tua própria vida, não permitir que o que fizeram com você dite quem você é. Utilize o que fizeram com você, o que disseram a teu respeito, como um ensinamento, como um degrau para que você avance nessa trajetória de vida.
Eu tenho usado muito, sobretudo aqui no YouTube, essa oportunidade de me conectar com outras pessoas. Eu faço muito isso na vida também, na vida, vamos dizer, privada, porque aqui a coisa fica pública, né? Você postou, tá aqui e tem uma publicidade maior do que a própria vida privada, mas eu tento fazer isso sempre que pertinente, né? Sempre que posso, sempre que acredito ser pertinente naquele momento, contribuir de alguma forma contando uma história, ou um recorte, ou um episódio, porque episódios da minha própria vida eu tenho diversos. Eu não tenho mais a preocupação que eu confesso que em outro momento eu tinha, que é como que as pessoas que têm uma relação direta com essa história, ou com a minha história de vida, vão encarar. Hoje isso para mim não é uma preocupação. Já passei dessa fase, eu não estou nem um pouco preocupado. O foco é falar a respeito da minha própria vida e de coisas que eu atravessei e superei com o intuito de contribuir de alguma forma. Se eu fosse, eu fico pensando, se tivesse YouTube, eu acho que iniciou em 2010, né? YouTube, se não me engano, foi quando o YouTube foi lançado. Mas eu fico pensando que se na minha adolescência existisse YouTube e eu entrasse nessa de fazer vídeo, nossa, ia ser terrível. Eu não ia contribuir em nada. Acredito, né? Acredito que eu não ia contribuir em nada com ninguém, porque ia ser um jovem, ia ser um adolescente, talvez perto da fase adulta, falando com muito rancor e muita dor dos episódios vividos. Mas também faz parte. Tem gente que fala dessa forma porque está atravessando esse momento. Eu acho lamentável quando é um adulto. Mas é aquilo, é um adulto que ainda não alcançou a cura dessas questões. Então, dentre as coisas das quais eu posso dizer que eu já fui curado, graças a Deus, tem um episódio que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é um episódio que eu não sei de todas as nuances, eu não sei de detalhes. O que eu sei é o seguinte, eu sei que quando eu tinha, acho que 5 anos de idade, e como eu sou muito detalhista, alguns falam prolixo, teve uma pessoa que uma vez me falou assim, não, você não é nem um pouco prolixo, você realmente é detalhista, você quando conta as suas histórias, ou até outras histórias, você é que nem alguns filmes, sabe? Aquele filme que não obedece, que eu inclusive gosto bastante, um filme que não obedece cronologia. O diretor faz a montagem do filme, ele indo à frente do tempo, aí daqui a pouco na cena seguinte ele volta, 10 meses atrás, tem essa coisa, né? Aí daqui a pouco ele volta para a situação presente, enfim. Eu quando tinha 5 anos de idade, a minha mãe biológica, eu sempre falo para dividir porque eu tenho uma mãe de criação e a biológica. Então a minha mãe biológica, ela me deu, eu não sei se ela, eu até brinco, né, que eu falo assim, o que eu sei, que eu fiquei sabendo é que ela me deu para uma outra mulher, uma jovem mulher, segundo o que disseram. Que eu até brinco, que eu falo assim, eu já falei assim algumas vezes, eu falo, pô, nem para minha mãe me vender eu tinha tão pouco valor ou nenhum valor que a minha mãe me deu, simplesmente me deu. E o meu processo de cura, ele passa exatamente pelo processo de entender o contexto e as circunstâncias. Coisa que é quase impossível para uma criança, para um adolescente, entender com profundidade, entender com base, entender com discernimento, com conhecimento. Isso é uma tarefa para adultos. Só adultos com muita disposição, muita força de vontade e conhecimento, informações, adquirindo isso não só apenas sobre a própria história, mas
sobre histórias de terceiros, em filmes, em livros, enfim, para ter essa compreensão. Eu entendo que nesse período, quando eu tinha 5 anos, na verdade quando eu nasci, o meu avô materno já tinha falecido. Então a família materna ficou totalmente desestruturada. Cada um dos filhos, né, do meu avô e da minha avó, começaram a ganhar o mundo da maneira que eles queriam. Cada um por si. Estava vendo aqui o tempo de vídeo. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, tendo hoje essa consciência de que eu estava dentro de uma família totalmente destruída emocionalmente, intelectualmente, na verdade eu penso que já não existia muita profundidade emocional e intelectual. O falecimento do meu avô é que culminou em toda essa situação. É como a gente fala, tem eventos na nossa vida, qualquer um tem isso, eventos que potencializam, às vezes, excelentes coisas, excelentes habilidades, excelentes atributos que a gente possa ter, e esses mesmos eventos em outros contextos familiares, para quem já está com uma inclinação para um caminho errado, culmina justamente no oposto. Sabe aquela questão? Ah, fulano ganhou muito dinheiro, ficou milionário e hoje ele é insuportável, ele não presta. Tudo bem que às vezes isso aí é só falatório e fofoca. Eu estou falando do seguinte, as pessoas gostam de associar, ah, fulano ganhou dinheiro, agora ele não presta. Não, fulano já não prestava. Fulano já não prestava. Só que ele ficava assim na dele, porque ele não era rico ainda. Aí quando ele ficou rico, ele colocou as garrinhas de fora. Aí é a mesma coisa. A pessoa que era tranquilona, humilde, e humildade não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com escassez, tá? Essa coisinha, não é esse humilde que eu tô falando, não. Eu tô falando de uma pessoa humilde de verdade. Correta, reta, humilde. E com um senso de justiça, mas com opinião própria também. Porque às vezes a gente dá a nossa opinião e alguém fala, nossa, não é humilde por causa de uma opinião. E logicamente, a opinião divergente daquela pessoa que vai apontar o dedo e falar, nossa, mas ele não é humilde. Não tem nada a ver, você tem que estudar e se fundamentar, sabe, sobre o que de fato é humildade. E não essa maneira rasa e pobre de encarar certas palavras como rótulo para as pessoas. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. E a melhor maneira para isso é fazer isso com você mesmo. É se entender, se aceitar, se entender, se conhecer exatamente como você é. Coloca rótulos em você, o que é uma grande dificuldade humana, né? Uma grande dificuldade reconhecer os próprios erros, saber dos próprios defeitos, quando na verdade é um excelente benefício saber disso, porque aí você sabe justamente onde investir o teu conhecimento e o teu tempo para que você melhore como indivíduo. Mas eu vou voltar aqui para a história, para não perder o fio da meada. Eu tinha 5 anos de idade e minha mãe me deu para uma outra mulher, uma jovem mulher, que já disseram que era empregada da casa lá da minha mãe, com a minha avó. Eu acho bem difícil, porque quando meu avô faleceu, eu não era nascido. Eu nasci depois. Então, quando eu tinha 5 anos, eu não acredito que na casa da minha avó tivesse empregada. Mas talvez fosse uma diarista, pode ser que sim, porque naquele momento eu acredito que já atravessavam grandes dificuldades financeiras para ter uma empregada. Então, e como eu não tinha a figura paterna de nenhuma forma, meu pai não era presente de nenhuma forma, ele não tinha mais vínculo nenhum com a minha mãe. Então, assim, o pai não existia, eu não tinha o pai. Ele sabia que eu existia, o meu avô paterno sabia. Eu já contei aqui em outro vídeo, já morei com meu avô. A irmã do meu pai é minha mãe de criação. Ficou comigo dos 5 aos 9 anos. Eu morando com ela, mas já convivi com ela em outras circunstâncias. Minha vida foi muito assim, sabe? Indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Numa casa aqui, agora
no ano seguinte em outra casa, e já tenho muito tempo de voo, literalmente, muito tempo de voo durante a minha infância e adolescência, voando de lá para cá. Região sudeste, região norte, sudeste e norte. Então, uma coisa que foi importante entender e ressignificar é que, interessante, mesmo não tendo a figura paterna, existia, até porque ele já faleceu, infelizmente, existia um amigo do meu pai, que também, ao que eu fiquei sabendo, também era amigo da minha mãe, mas eu acho que ele era mais amigo do meu pai. Ele era assim, da turma dos amigos do meu pai. Que o nome dele é Reinaldo, importante falar o nome dele aqui. O nome dele é Reinaldo. Ele, quando ficou sabendo que a minha mãe me deu para essa mulher, ele foi um indivíduo. Meu pai, até onde eu sei, não fez absolutamente nada, ninguém. Esse Reinaldo foi um indivíduo que se incomodou e que articulou tudo para que eu fosse resgatado. Talvez para a tristeza da minha mãe, né? Que deve ter pensado, nossa, mas por que esse cara está se metendo, né? Enfim, minha mãe me deu para essa mulher que morava no interior do Amazonas. Para quem conhece, talvez não muita gente conheça, como é que é o deslocamento na região Amazonas, tem lugares que você só vai, acho que a maioria dos lugares das regiões de interior, você só vai de barco. Só de barco. Tem lugares que são, assim, 2 dias de barco para você chegar. Demora um tempo. Então, ele ficou sabendo que minha mãe tinha me entregue para essa mulher, e aí ele, revoltado, indignado com essa situação, por ser talvez amigo do meu pai, conhecer um pouco a família da minha mãe, articulou e falou com... Eu imagino que a cidade não fosse grande como é hoje em dia, mas enfim, ele tinha lá um amigo delegado, ele articulou com esse amigo delegado, que destacou lá um policial para que fosse com ele de barco para a localidade, que eu não faço ideia de como é que eles tomaram o conhecimento de fato onde que era, porque ele me conhecia, né, como criança. Talvez ele deu uma prensa lá na minha mãe, não sei. E foi com o policial me resgatar e me trouxe de volta. E foi justamente nessa fase, isso eu posso dizer sem achar que, estou falando nessa fase vergonhosa, porque não é que eu sempre achei. Hoje adulto, com o discernimento de quem inclusive é pai, né, que hoje em dia eu já sou pai, eu acho vergonhoso você abandonar um filho. E o abandono, existem várias camadas, e a gente pode dizer vários contextos para abandono. Muitas vezes você mora uma vida inteira na casa com a sua mãe, mas você tá ali, ó, abandonado. Esse abandono eu também já tive. Mas eu tive esse abandono literal, de que foi a pessoa, a mãe, me entregando para uma outra pessoa que, você imagina, segundo o que disseram, empregada, talvez uma diarista, talvez empregada, não sei. Mas, como eu falei, acho difícil, até porque morava num local tão longe, assim. Ou talvez ela nem fosse empregada nem diarista, não. Talvez ela fosse uma pessoa mesmo que minha mãe articulou lá, fez uma propaganda. Quem quer uma criança de 5 anos e tal. E sabe Deus o que ia ser feito comigo nessa comunidade, é como a gente fala no Amazonas, comunidade ribeirinha. Eu não acredito, eu não consigo assim conceber que uma pessoa de uma cidade, né, de interior, uma cidade ribeirinha, que é uma localidade pobre, muitas vezes extremamente pobre, estava procurando uma criança de 5 anos para criar. Eu acho bem difícil acreditar nisso. Então, pensando nisso, que às vezes eu dou mais graças a Deus ainda, porque isso me faz, pelo menos, ter a intuição de que coisa boa não ia acontecer ali.
Então foi justamente nessa fase em que o Reinaldo foi lá e me resgatou, literalmente me resgatou. Foi nessa fase que eu fui morar com a irmã do meu pai. Morei até os 9 para 10 anos de idade e mesmo assim nunca tive vínculo nenhum, contato zero ali com meu pai. Não tinha o contato de pai. Eu via o meu pai quando ele ia na casa da minha tia, porque ela morava com a minha avó, mãe dela, mãe do meu pai. Então meu pai ia eventualmente ali para fazer uma visita, mas não tinha contato nenhum. Eu falo para ilustrar e para ficar aqui como informação, porque as pessoas às vezes me perguntam quando eu conto essa história, que eu já contei diversas vezes para várias pessoas, as pessoas falam assim: "Nossa, mas ele ia na casa da mãe dele ali, e você, filho dele, ele sabendo que era filho dele, não tinha?" Não, não tinha. Não tinha. Não tinha, era zero. Zero, 100% desprovido de qualquer sentimento e eu também, é, refletindo algumas vezes, a gente pensa assim, bem, alguma coisa aconteceu na vida dele para que ele tivesse esse tipo de comportamento ou esse bloqueio, vamos dizer assim, porque isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio que talvez ele nunca procurou tratar porque ele não é. Ele teve questões. Eu sei que meu pai teve questões também com de paternidade com o meu avô. Entendeu? Ele teve questões. Eu não sei quais questões exatamente. Eu sei assim mais ou menos, uma coisinha ou outra, mas eu sei que ele teve. E como o ser humano é essa caixinha de surpresa, essa complexidade toda, o motivo dele talvez não seja lá grandes motivos, mas tem algum motivo. Então, tá tudo certo. Assim como a minha mãe também biológica tem os motivos dela, as razões dela para sempre ter sido também ausente, não presente. Só que diferente do meu pai, eu morei com a minha mãe biológica por diversas vezes, diversos anos, e com a minha mãe biológica e a minha avó materna, que eu posso às vezes dá um sentimento que eu não sei explicar exatamente, mas não me preocupo, sabe? Não me preocupa saber explicar esse sentimento. Conversando com uma pessoa uma vez sobre essas histórias, que é um parente meu, né? Conversando com um parente meu, ele falou assim: é complicado esses negócios, dá até vergonha de falar para os outros. Eu já tinha essa opinião muito formada, eu falei para ele: não, eu não tenho vergonha exatamente de falar essas coisas. Eu acho que é mais vergonhoso para essas pessoas que têm essas ações negativas na vida de outras pessoas. E, sobretudo, eu estou falando de um contexto familiar. Então, por exemplo, um filho que é maltratado, dá aqui um exemplo, um filho que é maltratado por um pai, é o filho que tem que ter vergonha? Ou é o pai que tem que ter vergonha? Uma mãe que maltrata, que bate no filho e faz um monte de besteira, uma avó materna que faz um monte de besteira, é o neto que tem que ter vergonha? Tem que viver envergonhado pro resto da vida? Ou é a avó que tem que ter vergonha? Então a gente tem que saber entender essas coisinhas. São essas coisinhas, esses dedos que às vezes apontam de que, olha, não fala dessas coisas porque é vergonhoso. São essas coisinhas que muitas vezes, é, propositalmente, outras vezes não propositalmente, mas são essas coisas que muitas vezes sabotam a gente. Porque, como eu estava falando anteriormente, a gente tem que falar dessas coisas. Você pode até falar assim pra mim: ah, mas eu não sou obrigado, eu nem quero fazer um vídeo para falar dessas coisas. Não, até aí tudo certo. Você não é obrigado a fazer um vídeo. Mas, invariavelmente, você vai ter que falar dessas coisas. Como eu disse anteriormente, nem que seja na frente do espelho, nem que seja na frente da câmera, aí você não posta o vídeo, nem que seja na sala de um psicólogo, de um terapeuta, de um conselheiro espiritual, com alguém
você vai ter que falar a respeito para que essa pessoa te faça, porque não é essa pessoa que vai te dar exatamente a chave, entendeu? Mas essa pessoa vai contribuir positivamente para te dar alguns insights e para que você próprio, com a sua capacidade que você tem e a sua habilidade que você tem, ela só não está desenvolvida. Você apenas não desenvolveu essa habilidade de encarar as coisas de outra forma, de olhar de outra forma, de uma forma que vai te dar uma melhor compreensão e vai contribuir para a tua própria vida. Não é uma forma para passar pano para ninguém. Esse não é o intuito. O intuito não é passar pano para ninguém. O intuito é compreender melhor as coisas pelas quais você passou. Compreender as coisas que você enfrentou, compreender propósitos através dessas coisas. É isso.